Olá pessoal, hoje eu recebo o querido Dr. José Carlos Safi, que é médico clínico e está no programa hoje para nos trazer luz, nos explicar sobre um assunto bem importante, que são os chamados cuidados paliativos para pacientes com doença grave. Bem-vindo, Dr. Safi, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Lado a Lado. Obrigado, Mina, obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite, viu? Aqui é um lugar que eu me sinto sempre muito à vontade. Vamos lá então, doutor. O que são os chamados cuidados paliativos? Os cuidados paliativos, bem, eu brinco, uma vez um colega muito querido falou assim para nós, que paliativo é sobrenome. O que se faz mesmo é cuidar. É um conjunto de cuidados multidisciplinar, com vários profissionais de saúde, para pacientes e familiares que tenham uma doença grave, né, com potencial de vir a falecer e que apresentam aquilo que nós chamamos de um cenário de sofrimento, né, por essa finitude. Os cuidados paliativos, eles cuidam da pessoa em todas as suas dimensões de sofrimento. Aquela doença grave, que leva a risco à continuidade da vida, que gera sofrimento tanto na dimensão física, como emocional, espiritual, social e familiar. Então é isso, é o estado de arte de cuidar do ser humano e dos seus familiares, porque a família adoece junto, né, num contexto de terminalidade, mas que não necessariamente diz respeito a tempo, mas diz respeito à qualidade de vida em seu final de vida e qualidade de morte, podendo oferecer uma passagem digna para esse paciente em sua fase final. Doutor, quando o senhor fala doença grave, além do câncer, que a gente já costuma achar que é grave, né, e sempre um diagnóstico desse é tido como grave, quais outras doenças cabem aí nos cuidados paliativos? Sim, existem infinitas condições que levam o ser humano, né, a esse estado onde você tem pouco o que fazer pela doença, mas tem muita coisa a fazer pela pessoa e pelo familiar. Por exemplo, as cardiopatias, a insuficiência cardíaca e todos os tipos de problema de coração em fases adiantadas, doenças renais crônicas em estado avançado, onde as várias outras alternativas de tratamento não estão dando conta de ajudar esse rim a trabalhar, as doenças graves e em fase final do fígado, as doenças infecto-contagiosas, entre elas a AIDS é um exemplo muito rico, doenças pulmonares crônicas, as doenças neurológicas em suas fases avançadas, paciente com demência, não só doença de Alzheimer, mas como qualquer outro tipo de demência, as doenças neurológicas decorrentes de AVC, enfim, todos os órgãos do nosso corpo que possam ser acometidos por alguma doença, né, podem existir em um contexto de terminalidade, né, onde a doença realmente ganhou seu espaço e nós não temos muito o que fazer para amenizá-la. Aí você muda o foco, aí você vai cuidar daquela pessoa. Portanto, inúmeras doenças podem ter em sua evolução natural a necessidade do cuidado paliativo. Não só doenças em sua fase avançada, como também muitas doenças que têm potencial para o agravamento já numa fase inicial, né? Nós já podemos abordar a comunicação, a linguagem dos cuidados paliativos. E doutor, cuidados paliativos no Brasil é uma coisa um pouco nova, né? É uma área de atuação aí nova, mas eu sei que já no exterior já começou há muito tempo. Vamos sempre lembrar que o cuidar é sagrado, ele é inerente, ele é biológico, ele é visceral. O ser humano sempre cuidou do outro, né? Até os animais
cuidam entre si, cuidam da gente, né? Então, o cuidar, ele é universal. Ele não é uma propriedade. Não é algo que alguém tenha e o outro não. Então, os cuidados paliativos como uma ferramenta preciosa de cuidar já existem há algumas décadas, né? Nós temos duas pessoas iluminadas, a Dame Cecile Saunders e Elizabeth Kubler-Ross, duas médicas que a gente chama, entre aspas, de as mães do cuidado paliativo. Então, nos Estados Unidos, na Europa, esse olhar para construir o cuidado paliativo já existe há décadas. No Brasil, há poucos anos, ele começou a tomar corpo. E graças a Deus, nesses últimos 10 anos, ele vem acontecendo num ritmo assim fantástico, né? Então, cada vez mais, o cuidado paliativo vai fazer parte daquilo que a gente chama de estado de arte de cuidar. Cada vez mais, os bons serviços, os serviços éticos, dignos, adequados, seja em ambiente domiciliar, hospitalar, ambulatorial, seja em hospice, onde daqui a pouco a gente vai conversar, o cuidado paliativo vai estar presente, porque isso é inerente, né? O cuidar. E todos nós estamos cada vez mais envelhecendo, né? Todos nós vamos morrer, né? E todos nós, cada vez mais, estamos aprendendo a como sermos cuidados no nosso final de vida, no nosso processo de morte e no nosso processo de luto. Então, de 10 anos para cá, o Brasil cresceu muito e é um cenário contagiante. E quem que vem divulgando esse trabalho dos cuidados paliativos no Brasil? Hoje nós temos uma Academia Nacional de Cuidados Paliativos, composta por profissionais das mais variadas áreas de atuação na saúde no Brasil inteiro. Então, profissionais de saúde de norte a sul, leste a oeste, né? O meu envolvimento é com o estado de São Paulo, mas em termos de Brasil, não dá para você colocar a setinha no mapa nesse ou naquele local. Está cada vez crescendo mais. Mas ainda não é uma especialidade médica. É uma área de atuação. Uma área de atuação. Mas essa área de atuação, ela não só é multidisciplinar, né? Envolve várias disciplinas, como ela atua em várias interfaces. Então, o médico, mesmo especialista, especializado em cuidar de doenças, ele cuida de pessoas que vão precisar de cuidados paliativos. Então, a área de atuação dos cuidados paliativos, ela é universal, ela permeia todas as áreas de atuação de atenção à saúde. E, Dr. Saf, o senhor disse que é um olhar diferente, né? Sai o olhar para a doença e vai o olhar para o doente. Isso significa que o doente é o protagonista do seu tratamento, Sim. né? Significa que respeitar a decisão do paciente com relação ao seu tratamento? Isso, cada vez mais, Mirna, a gente vai de encontro a algumas palavras muito legais. Autonomia, compartilhamento, compartilhar a informação, compartilhar o conhecimento, compartilhar o saber. O profissional de saúde, o detentor do conhecimento, ele tem esse conhecimento para oferecer a alguém que precisa, né? Então, nesse contexto, quem é o nosso grande professor? É o nosso paciente. Quem são os melhores professores que acompanham esse grande professor? Os familiares. Então, cada vez mais, nós estamos saindo do foco da doença, mas devemos sempre destacar: o conhecer a doença é fantástico. A ciência é fantástica. Nós temos toda essa ferramenta da ciência para a pessoa, para o ser humano. Então, você vai vivendo um ciclo onde você sai daquela caixinha de só olhar a doença,
Agora você olha para a caixinha maior, que é a pessoa, e o final de vida, o cuidado paliativo, consegue olhar essa pessoa em suas dimensões, assim, dando uma ideia de integralidade, o ser humano na sua integralidade, no seu corpo maior. Então você não olha só a doença e a pessoa, olha a pessoa em todas as suas dimensões, a sua dimensão física, psíquica, espiritual, social e familiar. Como eu falei há pouco, a gente estava conversando, né, fazendo um aquecimento. Não é só o sofrimento que tem essas 5 dimensões. A existência do ser humano também tem essas 5 dimensões. Como nós brincamos há pouco, não é bônus, nós não pagamos para mamãe e papai do céu para a gente ter a nossa dimensão espiritual. Isso é item de série, isso já vem com a nossa existência. Então, se nós tivermos a oportunidade de, ao cuidar de uma pessoa com esta ou aquela doença, podemos contemplá-lo com um olhar ampliado sobre as suas dimensões, aí a conta fecha. Aí as coisas fazem sentido, têm significado, o que realmente importa. Doutor, alguns familiares podem entender de uma forma não muito legal essa coisa do paciente, do doente, decidir pelo não tratamento, não é? Podem achar que a pessoa está se entregando à morte, que está antecipando a morte. Comente isso pra gente. Hoje nós temos um conjunto de conhecimentos. Eu gosto muito mais da palavra compreensão do que informação ou conhecimento. Nós temos um conjunto de compreensão que permite a gente interagir melhor com a morte, a boa morte. Existem conceitos que são, né, bem estabelecidos. Tem, por exemplo, a eutanásia. A eutanásia não é permitida no Brasil. É quando você interrompe a vida, né, sem critério, né? É uma morte que tem uma vestimenta, né, que no Brasil não é aprovada. Em alguns países é aprovada, mas existe um conjunto de orientações para que se pratique a eutanásia. Os cuidados paliativos, eles vão de encontro à ortotanásia, que é a boa morte, a morte digna. E tem uma outra, né, um outro tipo de morte, que é a distanásia. A distanásia é aquela morte que você prolonga o sofrimento, né? Onde você oferece para o paciente procedimentos fúteis. Você prolonga a vida com um conjunto de elementos do tratamento que não agregam nenhum valor. Você está, na verdade, prolongando o sofrimento, né? Então, hoje o conceito de ortotanásia, aprovado pela bioética, pelo conhecimento, né, amplo, ele permite que nós tenhamos diálogos com as famílias, onde eles possam ir de encontro a esses conceitos. Conversas difíceis, conversas delicadas, onde uma equipe multidisciplinar capacitada pode apresentar ao familiar um cenário onde eles vão compreender, né? E a partir dessa compreensão existe uma comunhão. E essa comunhão é dirigida para a boa morte. Não só a conversa para com o familiar, mas principalmente a conversa com o paciente. E esse paciente pode ter essa conversa não naquele momento do quase morrer. Você pode, muitas vezes, antecipar essas conversas. Esse talvez seja a cereja do bolo do cuidado paliativo. Você já estabelecer uma comunicação logo que você percebe que vai existir uma jornada para o cuidado paliativo, onde o paciente e a família vão ter a oportunidade de participar de discussões
né, de planejar coisas que jamais teriam pensado em fazer enquanto estavam gozando de plena saúde. Né? Conversar sobre a boa morte permite você planejar despedidas, planejar encontros, planejar viagens que você sempre sonhou e nunca, né? Permite você refletir sobre as coisas que têm sentido na sua vida. Permitem você se realizar. Olha que interessante, Mirna. A doença, em sua fase final, dar a você e a seus familiares a permissão para fazer várias coisas que vão de encontro a um final de vida pleno, que faz parte daquele conceito de que, sim, a vida é bela. Portanto, hoje nós temos muito mais recursos em ter conversas que vão de encontro à boa morte do que aquele cenário que nós aprendemos na faculdade. Aquele cenário conduzido pela doença, onde a gente não aprendia a falar sobre morte. A gente não aprendia a falar sobre luto. Então, o contexto da conversa era entristecido. Claro, nós não estamos fazendo uma apologia à morte, mas sim, devemos celebrar e cultuar a boa morte, a morte digna. Doutor, e o senhor falou aí da multidisciplinaridade dos cuidados paliativos. Cite alguns profissionais que fazem parte dessa equipe. É fantástico isso. Não dá para imaginar cuidado paliativo sem a equipe multidisciplinar, né? Assistente social, fisioterapeuta. Tanto o assistente social como o fisioterapeuta, como o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o fonoaudiólogo, as pessoas que trabalham com apoio espiritual, o médico, todos eles fazem parte de uma comunhão de cuidados. Eles são mensageiros de cuidar. Né? É indispensável isso. Né? Quando, por exemplo, através desses cuidados multidisciplinares, você pode ter aquilo que nós chamamos de controle de sintomas físicos. É a comunhão desses vários profissionais, e o médico não dá conta disso sozinho, e nem deveria ser assim. É uma comunhão. Né? Aquela figura centralizadora do médico, ela é desconfortável. O cuidado paliativo, ele acalma não só o médico, como ele acalma e aquece todos os profissionais envolvidos no cuidar. Desde aquele recepcionista, desde a turma que faz a limpeza, todas as pessoas envolvidas com aquela unidade de cuidado faz parte da equipe multidisciplinar. A partir disso, você pode controlar, olha que legal, você pode controlar sintomas como falta de ar, náuseas, diarreias, obstipação intestinal, fadiga, né? Aquele conjunto de mal-estar, né? com o apoio da equipe multidisciplinar, podem controlar sintomas, né? Conferindo ao paciente e aos familiares uma sensação de bem-estar que possa permitir eles viverem nesse seu final de vida, né? Esse cenário de realização. Né? Hoje, nós aprendemos em cuidados paliativos, com atenção multidisciplinar, a manusear medicamentos, Mirna, como há muitos anos eu não aprendi como médico clínico e intensivista. Não só eu, como todas as pessoas envolvidas com cuidados paliativos, elas vão se surpreendendo com um conjunto de conhecimentos sobre manuseio de medicamentos. É muito legal, porque a equipe multidisciplinar, ela aproxima a biologia do indivíduo e a biografia do indivíduo. Olha que interessante. A biologia controlando uma série de sintomas numa fase final de vida. Olha que legal você poder fazer uma... Por que é diferente o manuseio dos medicamentos no cuidado paliativo? Porque é urgente
existe a urgência de controlar sintomas. O sofrimento é uma urgência no cuidado paliativo. A falta de ar é uma urgência. Lembre-se, nós temos 5 dimensões. A dimensão física é apenas uma delas. Se nós dermos um aparato adequado para a dimensão física, nós podemos dar uma sustentação e dialogar a dimensão emocional, a dimensão espiritual, a dimensão social e a dimensão familiar. Mas com uma dor física já fica difícil, né? Não tem sentido eu falar com você agora que eu vou reencontrar o meu tio querido que há anos eu não ouvia e que ele tem muita importância para mim, tendo uma diarreia que eu não consigo controlar por causa da minha doença. E Dr. Safi, os cuidados paliativos, eles são administrados onde? Na casa do paciente, no hospital? Quais locais? Como é que diz a música do Milton Nascimento? Todo artista tem que ir onde o povo está. Onde existir pessoas e familiares que necessitem ser cuidados em sua fase final de vida, acometidos de uma doença grave que pode interromper a sua vida, onde existir esse paciente nós temos que ir. Então, no domicílio, no hospital, na UTI, nós podemos fazer cuidados paliativos na UTI. A oncologia, então, nós podemos fazer radioterapia dentro do olhar do cuidado paliativo, nós podemos fazer quimioterapia dentro do olhar do cuidado paliativo. São radioterapias e quimioterapias de conforto. Nós podemos fazer isso em ambulatórios. E já tem esse serviço de cuidado paliativo pelo SUS? Sim, esse ano, graças a Deus, houve uma aprovação da implementação dos serviços de cuidados paliativos no Serviço de Saúde Pública, o nosso SUS, o nosso santuário que é o SUS. Existem agora etapas dessa implementação. Foi aprovado e agora, de uma maneira adequada, passo a passo, ela vai ser devidamente implantada, porque é necessário a capacitação de profissionais. Mas isso não quer dizer que o cuidado paliativo seja obrigatoriamente feito por uma equipe multidisciplinar, porque existem locais que não existem essas equipes, porém existe o cuidado paliativo. E o que são os hóspices? Eu sei que existe um termo aí chamado hóspice, eu queria que você explicasse o que são. Os hóspices são instituições adequadas, capacitadas, gabaritadas para cuidar desses pacientes. São, entre aspas, unidades para receber esses pacientes e oferecer para eles o que tem de top de linha, assim, o máximo, o melhor, né? Para dar na fase terminal, para cuidar do controle dos sintomas, para dar o aparato emocional, para dar o aparato espiritual, para dar o aparato social e familiar. Às vezes eles não têm nem a presença do familiar. O familiar passa a ser a equipe dos cuidadores. E nós já temos esse serviço no Brasil? São poucos os locais do Brasil que tem os hóspices. Tem hóspices que são assim de tirar o chapéu, né? Se vocês entrarem, né, na Academia Nacional de Cuidados Paliativos, vocês vão conseguir ter acesso a esses hóspices. Eles ainda são poucos no Brasil, mas eles não são essenciais. Mas os nossos olhos brilham quando a gente sabe que em tal lugar tem um hóspice. Aí o nosso coração fala: ai, que legal, Mirna, lá tem um santuário onde pessoas vão ser bem cuidadas. Dr. Safi, o senhor disse que os cuidados paliativos aí abraçam os familiares, né? Abraçam os familiares, inclusive, no processo de luto após a morte do paciente? Sim, Mirna. Eu gosto muito daquela frase que está na poesia de Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, né? Pense nas mulheres, rotas alteradas. Essas doenças alteram as rotas das pessoas, né? E à medida que a doença vai evoluindo, né, que a doença vai se agravando, onde os cuidados paliativos estão cada vez mais presentes para trazer conforto ao sofrimento,
é natural que a família adoeça junto. Quando eu digo a família adoecer junto, diz respeito a esse sofrimento na dimensão familiar. Não quer dizer que eu vou somatizar os sintomas que o meu ente querido tem, mas é o sofrimento. Imagine você com algum ente querido, com algum amigo, com alguém que seja da sua estima, que ficou doente, essa doença seguiu o curso natural, né? E aí aquela pessoa passou a ser cuidada de maneira integral, né? Cuidar da pessoa, não mais da doença. Imagina o sofrimento natural que isso proporciona. Por isso que a gente diz que o familiar adoece junto. E hoje o cuidado paliativo, ele é absolutamente atento à dimensão de sofrimento familiar. Após o luto, inclusive. Perdão, voltando à sua pergunta, olha que legal. Nós agora estamos aprendendo a vivenciar não só a doença na sua fase final, como a morte e o luto. Porque o luto está inserido neste contexto. Não existe a figura daquele facão. Pá! Não. O luto, ele é um cenário de sofrimento pela perda do ente querido. Ele é um cenário de amor. O amor que a gente sente por aquele ente querido que a gente perdeu. Hoje existe só falta a gente ajoelhar e dizer para as pessoas: luto não é doença. Luto é um cenário de sofrimento. Cada vez mais nós estamos tendo um atendimento multidisciplinar capacitado para dar suporte ao luto. Olha que encontro. A biologia e a biografia. A biologia é aquele universo das nossas doenças. E a biografia é o cenário, Mirna, da nossa história. E a nossa história é conectada com a nossa família. A nossa história, eu e minha família, conectado com o meu ambiente, com a minha cidade, com o meu universo, com a minha ancestralidade. Veja como é encantador observar, ampliar o olhar, né, para esse aspecto. Então o luto tá dentro desse manto, né, porque o cuidado paliativo é esse manto que nos aquece. Né? Esse cenário de dor total que a Dame Cecile Saunders, a mãe dos cuidados paliativos, nos apresenta, a dor total, que é o sofrimento nas suas 5 dimensões, que a gente tanto falou aqui, ela agora recebe um manto para poder dar conta desse sofrimento. Aí que vem palha, que é manto, cuidados paliativos, né? Que a Ana Cláudia Quintana, de uma maneira tão feliz, iluminada, de transcender, apresentou naquele vídeo do TED. Né? Então, esse manto, ele não tem uma fronteira. Você não precisa puxar seu pé um pouco mais para dentro. Não, o manto dá conta de cuidar da doença na sua fase final, dá conta de oferecer a morte digna e dá conta de aquecer o luto. Dr. Safi, resuma para o nosso público de casa, para a gente finalizar também o programa, resuma cuidados paliativos. Tá, eu vou resumir. E você vai me ajudar. Eu? Repete comigo, Mirna. Velai comigo. Velai comigo. Mais uma vez. Velai comigo. Velai comigo. E vale a pena, mais uma vez. Velai comigo. Velai comigo é uma expressão criada pela Dame Cecile Saunders, a mãe dos cuidados paliativos, que quer dizer basicamente, iluminadamente, será que não sei se existe iluminadamente, mas eu vou falar agora, quer dizer estar lá. O cuidado paliativo, a base do cuidado paliativo é estar lá. Esteja com seu paciente. Esteja com ele. Seja nesse cenário da biologia, oferecendo o que a ciência tem de mais rico para confortar, né? Tanto no seu aspecto de biografia, estar ao lado dele, presente junto a ele.
Essa é a essência do cuidado paliativo. Essa é a essência do cuidar. Estar com aquela pessoa. Essa é a base da compaixão. Então, a compaixão é o que aquece essa ideia do profissional de saúde estar lá com o paciente dele. Não pode existir nenhuma discussão, né, de cuidados paliativos sem esse embelezamento da compaixão com estar lá. E eu digo isso principalmente para essa geração que agora. Não temam, não sejam conduzidos pelo temor, pelo medo. Vocês estão vivendo uma época de ouro da medicina, onde a ciência está encontrando o humanismo de uma maneira fascinante, contagiante. Estamos até tendo a ajuda da inteligência artificial. Eu peço muita atenção a essas futuras gerações, porque a inteligência artificial, ela ajuda. O que me preocupa é o contrário, é a desinteligência natural. O indivíduo não prestar atenção na percepção da beleza da existência. Porque os cuidados paliativos, eles vão, em última análise, através da compaixão, Mirna, oferecer ao próximo, ao paciente e seus familiares, através da compaixão, vão oferecer a eles a possibilidade deles também terem a percepção da beleza da existência da vida deles. É isso que o cuidado paliativo faz. Velai comigo, estar lá, compaixão. Isso que resume tudo. Dr. Safi, o senhor é sempre brilhante e contagiante. Olha, muito obrigada pelas suas palavras e por o senhor ter trazido aqui para o programa um assunto tão importante, um assunto tão assim, que a gente às vezes tem receio de falar, né? Receio de colocar, de se colocar. Então eu queria agradecer realmente, senhor, por ter estado aqui e trazer esse assunto tão importante que são os cuidados paliativos. Eu agradeço o seu convite e tenham a permissão de ter receio de conversar sobre isso. E peçam a mamãe e papai do céu que vocês possam encontrar profissionais de saúde que possam explicar isso para vocês. Porque aí vocês vão fazer parte dessa comunhão, né? Não só nós seremos futuros pacientes, como nós seremos familiares de futuros pacientes dessa estatística que a gente com certeza vai fazer parte, que é o final de nossa vida. Com certeza, né, Dr. Safi? E que seja de maneira digna. Com luz. Né? Por isso vocês falam, passagem para a luz. Isso é fantástico. Se nós pudermos ser instrumentos de ajudar na passagem para a luz, aí a conta fecha, aí fica tudo lindo. Obrigada, Dr. Safi. Obrigado viu? Você, muito obrigada. Obrigado a você. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET ou pelo YouTube. Beijo no seu coração, conto com você. Sexta-feira eu tô de volta. Até lá.